A igreja em Sardes foi morrendo aos poucos até esvaziar-se por completo do Espírito Santo. Agora já não passava de um cadáver, mas aos olhos humanos parecia bem viva. Assemelhava-se aos defuntos preparados em ricas funerárias. Bem maquiada e vestida ricamente, impressionava por sua vida sem vida. Ela, porém, já começava a cheirar mal. Muitas igrejas hoje assemelham-se a Sardes. Morreram e não o sabem. Vivem do passado, pois já não existem no presente. Ao invés do registro do novo nascimento, o atestado de um óbito que poderia ter sido evitado. Era só angustiar-se por um avivamento. Todavia o Senhor Jesus quer reavivá-las. O Espírito Santo haverá de soprar-lhes a vida para que se reergam neste vale de ossos sequíssimos. Somente um reavivamento ressuscitará as igrejas que, apesar de terem história, já não fazem mais história. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang. Mais uma vez aqui nós estamos compartilhando com você uma mensagem de edificação, uma reflexão, enfim, uma curiosidade à luz da Bíblia. E dando seguimento à nossa série As 7 Cartas às 7 Igrejas da Ásia, hoje nós continuamos na 5ª carta à Igreja de Sardes, que nós podemos intitular Sardes, a Igreja Morta. Mas antes de nós entrarmos no nosso comentário, quero convidar a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. E ao inscrever-se, não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que assim você possa ser notificado quando os nossos vídeos serem lançados. Também é importante o seu comentário, o seu compartilhamento, o seu like. Não deixe de participar. Vamos à mensagem de hoje? Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja em Sardes, a cidade de Sardes. É interessante nós observarmos que a cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Sua abundância vinha em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Sardes fazia parte do reino da Lídia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que se elevava aos céus. Mas e a igreja em Sardes? Fundada provavelmente pelo apóstolo Paulo, a igreja em Sardes exalava abundante vida. De um amontoado de gente oriunda de várias etnias, o Espírito Santo batizou a todos no corpo de Cristo. E apesar da diversidade cultural, todos agora achavam-se irmanados no autor da vida. Mas não demorou muito e Sardes começou a necrosar-se. Morria e não percebia que estava morrendo. Sardes agora vivia de aparências. Embora parecesse avivada, jazia sem vida. Sua liturgia até lembrava o cenáculo, mas não passava de uma bem ritmada marcha fúnebre. Este é o retrato de algumas igrejas. No exterior, a caiadura bela. No interior, o acúmulo de mortos. E os que ainda vivem já não suportam o mau cheiro dos que apodrecem moral e espiritualmente. A identificação de Sardes, o identificar-se na carta, o que nos chama a atenção, o que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus? Mas existe apenas um Espírito Santo. A sua ação, todavia, é tão perfeita e eficaz que Isaías,
setuplamente o descreve no capítulo 11, versículo 2 do seu livro. Preste atenção. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Através da sétupla ação do Espírito Santo, o Senhor Jesus traz novamente vida às igrejas que, à semelhança de Sardes, deixaram-se esvaziar de Deus. E as 7 estrelas? Apresenta-se Jesus também como o soberano da igreja, tanto local quanto universalmente. Ele é a cabeça da igreja, pois resgatou-a com o seu precioso sangue. Eis porque os pastores no Apocalipse são representados como as estrelas que se acham na destra do Cordeiro. Portanto, se alguém quer brilhar, que brilhe nas mãos do Senhor, como luz de um mundo que jaz no maligno. O que nos chama a atenção em Sardes é a sua doença e a sua consequente morte. Aos olhos das demais igrejas, Sardes exibia-se bela e viva, mas aos olhos de Cristo não passava de um defunto bem produzido. Aliás, a sua certidão de óbito já estava lavrada com a explicitação da causa mortis. Primeiro, perda de memória. A primeira doença a atingir a igreja em Sardes foi a perda de sua memória espiritual. Embora vivesse do passado, já não conseguia lembrar-se do que recebera de Deus. A exortação do Senhor é urgente. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. A situação de Sardes era mais grave do que a de Éfeso. Esta igreja ainda podia lembrar-se do primeiro amor e voltar ao local de onde caíra, mas aquela, posto já estar morta, carecia de uma ressurreição, um grande e poderoso reavivamento. O Senhor Jesus, porém, tanto nos restaura a memória espiritual, como nos faz ressurgir dentre os mortos. Desleixo. Esta foi a segunda doença de Sardes. Desleixo. Embora não sejamos perfeitos, nossas obras têm de primar pela excelência. A igreja em Sardes, todavia, desprezando o padrão divino, fizera-se tão relapsa que o Senhor já não a suportava. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. No âmbito do reino de Deus, a perfeição é o padrão mínimo aceitável. Conforme recomenda o apóstolo, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Romanos 12, versículos 7 e 8. A perfeição na igreja de Cristo só é possível se amarmos o Cristo da igreja. De que forma tratamos a obra de Deus? Lembremo-nos da advertência de Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se o anjo da igreja em Sardes não cumprisse os seus deveres, teria o nome riscado do livro da vida. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sabe o que isso significa? Separação eterna de Deus. Sim, desempenhar o ministério cristão de forma relapsa e profana pode levar o obreiro a comprometer a própria salvação. Muito cuidado. Finalmente, irmãos, a igreja de Cristo é lugar de vivos. Nosso Deus não é Deus de mortos. Se você nos acompanhou até agora, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que esta mensagem possa atingir um número maior e mais pessoas possam compreender qual a verdadeira forma e de que maneira de fato nós precisamos nos apresentar diante do nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o nosso próximo episódio, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.